Hello students, how are you? I'm teacher Andrea and you are welcome to the English class. Vocês são todos bem-vindos à nossa aula de inglês. E aí, já pegou seu material? Pegue seu caderno, sua caneta, para que você possa fazer as anotações importantes aí da aula no seu caderno. Vamos lá? Começando com o objetivo desta aula: compilar as ideias-chave de textos por meio de tomada de notas para subsidiar futuras discussões, emitir opiniões a respeito desse texto. Então esse é o objetivo da nossa aula. Começamos com algumas perguntinhas para vocês refletirem aí um pouco. Vamos lá para a primeira pergunta. Você sabe compilar as ideias-chave de textos por meio de anotações? E aí, você consegue fazer isso? Você já fez anotações de ideias presentes em uma entrevista? Então, quando você está assistindo uma aula, assistindo um vídeo importante, você consegue fazer as anotações das ideias-chave aí no seu caderno? Enquanto você está assistindo lá uma videoaula, uma aula presencial mesmo, você consegue fazer as anotações ali no seu caderno? E quando você está assistindo uma entrevista, você já fez isso, de anotar as ideias-chave? Bom, vamos lá então. Nós temos uma imagem e a pergunta diz assim: What can you see in this illustration? O que você consegue ver nessa imagem? What idea come to your mind when you look at it? Que ideia vem à sua cabeça, à sua mente, quando você olha para ela? Bom, vamos analisar essa imagem juntos, para que você possa fazer essa resposta, pensar sobre essa resposta. O que a gente consegue ver nessa imagem? Nós temos ali uma moça, né? E temos na frente dela um sinal de direção, uma placa indicando algumas direções. E nós temos ali, né, duas direções mais destacadas, que é a average e a memorable, e a outra the rest of your life. E olhando para a moça, a gente consegue perceber que ela está ali, né, tomando decisão, qual caminho seguir. Ela está ali, né, perdida. Chegou um momento do caminho ali da vida dela que ela precisa tomar alguma direção, tomar alguma decisão de qual direção ela deve seguir. Então, isso que a gente consegue observar. O que vem à mente, então, é que ela está ali pensando qual direção ela vai tomar. What habits can be considered as average? How about the memorable ones? Que hábitos você acha que são hábitos assim do dia a dia, né, da nossa rotina? E quais hábitos são inesquecíveis, são memoráveis, aquelas coisas que a gente gosta de fazer? Então ali, ó, habits considered average quer dizer considerados necessários, que você tem que fazer. E os memorable são aqueles que você gosta de fazer, você faz porque você gosta. How about you? Which direction would you choose? The average or the memorable one? E agora você, que direção você tomaria ali? Você iria para a direção de fazer as coisas que você gosta ou de fazer as coisas que são necessárias? E aí, que decisão difícil, né? Porque tem coisas que a gente tem que fazer porque elas são necessárias, por mais que a gente não goste muito, mas tem aquelas que a gente faz porque é legal, porque a gente se diverte, porque a gente sente prazer em fazer aquelas atividades, que são as memorables. Today we are going to talk about everyday habits and things we love doing. É justamente isso que a gente vai falar hoje, sobre algumas coisas que a gente faz, que são do nosso dia a dia, que a gente é obrigado a fazer porque é necessário, e coisas que a gente faz porque a gente ama fazer. Começamos com uma atividade aqui, individually. Think about your life and your activities. Então agora você vai pensar aí na sua vida e nas suas atividades. Read the information chart and write the activities you do accordingly. Então agora você vai ler ali no quadro e vai escrever quais são as atividades que você faz, que são average, everyday habits, hábitos do seu dia a dia, e aquelas que são memorables, que são atividades, coisas que você realmente ama fazer, tá?
tranquilo, né? Tentem escrever em inglês, tá? É bom para vocês praticarem. Se tem ali alguma palavra que você não conhece, que você não sabe escrever em inglês, não se preocupe, anota em português mesmo, depois você passa ela para o inglês, certo? Eu vou dar um tempinho para que você possa responder no caderno e eu já volto para a gente conferir a resposta. E aí, você conseguiu fazer a listinha, né? São duas listas. As coisas que são do seu dia a dia, que você faz, porque são atividades diárias, e aquelas atividades que você faz porque você ama fazer. Você não é obrigado a fazer, mas você faz porque você gosta. Então, as respostas aqui são pessoais, então não vou corrigir, mas você pode enviar, né, para o seu professor para que ele dê uma olhada, confira e olhe para você as suas respostas, ok? Nós temos aqui uma imagem, novamente, é uma imagem de um vídeo, e aí a pergunta diz assim, What can you see in this picture? O que a gente consegue ver na imagem desse vídeo? Who is this man? Do you know? Você conhece essa pessoa? Olha, ela é bem famosa, talvez você não lembre o nome dessa pessoa, mas pelo banner que tem atrás da foto, né, ele está ali sentado numa moto, atrás de um banner, e ali no banner a gente consegue ver, né, os Avengers, os Vingadores, né, da Marvel. E aí, o que será que essa pessoa tem a ver com a Marvel? Conseguiram relacionar quem é ele? Talvez você não lembre o nome, mas a gente já vai falar quem é ele, tá? Então, what is this video about? Do que vocês acham que é esse vídeo? Quando você olha essa imagem ali, do que você acha que esse vídeo vai falar? Yeah, before you read the video transcript, think of the ideas you expect this man to talk about and the expressions you expect him to use. Então, quando você olha essa imagem aqui, antes da gente ler o texto, eu gostaria que vocês pensassem o que será que essa pessoa vai dizer nesse vídeo. Tá? O que vocês imaginam que ela possa dizer nesse vídeo? Vamos pensar a respeito. A gente tem aqui, ó, o nome do vídeo. O nome dele é Marvel's Comics Stan Lee on Successful Creativity and Following Your Passion. Veja, com esse nome, o que vocês imaginam ver nesse vídeo? A pessoa que está ali, então, é o Stan Lee. Ele é o criador das histórias da Marvel. Segundo, you have to write which ideas you thought in the next activity. Então, na próxima atividade, você vai escrever, né, as ideias que você pensou ali na próxima atividade. Então, que ideias você imagina que vai aparecer nesse vídeo e você vai escrevê-lo na próxima atividade. Let's go! Number 2, you are going to read the transcript of the video titled Marvel's Stan Lee on Success, Creativity and Following Your Passion. Então, você vai ler a transcrição de uma parte desse vídeo e
Eu peço para você fazer na letra A. Write down some of the ideas you expect this man to talk about. Você vai então anotar aí no seu caderno o que você espera que o Stan Lee vai dizer nesse vídeo dele, intitulado então o Stan Lee da Marvel, no sucesso, criatividade e seguindo a sua paixão. Com esse título, sabendo quem ele é, o que você imagina que ele vai dizer nesse vídeo? Vou dar um tempinho, você vai registrar aí no seu caderno e nós já voltamos. E aí, o que você espera ouvir, né? Vamos lá, continuando, letra B. Check the expressions that you believe you will read in the transcript of the video. Quais são as expressões, você vai marcar ali, quais as expressões você acha que você vai ler na transcrição do vídeo? Que são aquelas expressões que o Stan Lee vai dizer quando ele responde o entrevistador. Que expressões você acha que ele vai dizer? Nós temos aqui algumas opções, ó. To me, para mim. Believe it or not, I think, well. Believe it or not quer dizer acredite você ou não, né? Acredite ou não. I think, eu acho. Well, bem. I feel é no sentido assim, eu sinto, eu acho. The only thing I can think of is. A única coisa que eu posso pensar sobre isso, ou a única coisa que eu posso achar sobre isso, in my point of view, no meu ponto de vista, e I guess também eu penso, eu acho. Marque aí qual você acha que vai aparecer na fala do Stan Lee. E aí, você marcou quais são as suas sugestões, o que você acha que ele vai dizer, né, nas frases de entrevista dele? Não tem correção essa porque é uma resposta pessoal. Você marca aí você marcou qual você imagina que você vai ouvir. After you read the text, you are going to create a poster with some of the ideas from the interview. Então, depois que você lê a parte da entrevista que foi transcrita aqui, que nós vamos ler logo em seguida, você vai criar um pôster com as ideias da entrevista. So, pay attention when reading the text.
Então, preste atenção quando você estiver lendo o livro, o texto, porque você vai precisar usar as ideias que você viu ali na entrevista para produzir o seu pôster. Check if your ideas were correct and take notes of the ideas you can use in your post. Então, enquanto você estiver lendo também, você vai checar se as respostas das atividades anteriores que você tinha marcado se concretizou, se realmente aquelas expressões aparecem ali no texto. E também você vai anotando as ideias principais para que depois você possa produzir o seu pôster com essas ideias. Now, you are going to read the transcript of part of the video. Aqui nós temos o endereço do YouTube onde nós temos esse vídeo. Você pode assistir depois, com calma, com tempo, que é bem interessante. E o título do vídeo que está ali em cima. Você pode procurar pelo link ou procurar pelo título do vídeo. Let's read. Interviewer, que é o entrevistador, ele faz uma pergunta para o Stan Lee. How do you keep that creative juices flowing to keep creating work over the years? Como que você faz, né? O entrevistador pergunta, como que você faz para manter a criatividade fluindo para criar trabalhos por tanto tempo? Como que você faz para essa criatividade continuar fluindo ao longo do tempo? E ele responde, I'm doing what I enjoy doing. To me, it is such fun creating characters, writing stories, even doing interviews. When you do something that you know fans seem to enjoy, that keeps you such satisfaction, you don't want to stop. Então veja, ele diz assim, ó, eu faço o que eu gosto de fazer. Olha que resposta simples, né? Mas muito importante. Como que ele faz para as ideias fluírem tão facilmente? Porque ele faz o que ele gosta de fazer. To me, it's such fun creating characters. Para mim é muito divertido criar personagens, escrever histórias e dar entrevistas. Quando você faz o que você sabe que os fãs parecem gostar, isso faz com que você fique satisfeito e não queira parar. Então veja, é fazer o que você gosta. Quando você faz o que você gosta, você não tem vontade de parar. O entrevistador faz outra pergunta para ele. Is there something you do to overcome when you are stuck on something and the creative juices aren't flowing? Você faz alguma coisa quando você está preso num trabalho e a criatividade não vem? Você tem que produzir algo, mas a criatividade não vem? O que você faz? Ele responde assim, believe it or not, ó a nossa expressão lá, né, que tinha no outro exercício. Acredite ou não, I almost never have been stuck on anything. Eu nunca fico preso em nada. Writing comes very easily to me. Everything else in the world is tough, but writing, I don't have any problem with that. Então ele diz assim, ó, escrever vem muito facilmente para mim. Nada no mundo me prende. Agora, escrever, eu não tenho problema nenhum com isso, né? Ele escreve muito facilmente, as ideias vêm muito facilmente para ele. É isso que ele quer dizer aqui nessa resposta. O entrevistador faz outra pergunta. Is there one piece of advice you found along the way about how to be successful in your work? Tem algum conselho que você descobriu ao longo desse caminho, né? Sobre como ter sucesso no seu trabalho? E ele responde, the only thing I can think of is, and I hope this is right, I think whatever you do, you should do what you most want to do and what you are best at. Então ele diz assim, a única coisa que eu posso dizer a respeito disso e eu espero que eu esteja certo, é que tudo que você faz, você deve fazer da melhor maneira possível. E isso faz com que você seja o melhor nisso. Então, você tem que fazer o que você quer fazer e você vai ser o melhor possível nisso. But if you do what you really want to do, we feel like you are playing. Olha só que legal, se você fizer
o que você realmente gosta de fazer, o que vai acontecer? Vai ficar fácil para você. É como se você estivesse brincando. I wanted to be a musician when I was young. Eu queria ser músico quando eu era jovem, but I had no talent for it. But I love writing. I think you have to do what you do best and what you enjoy, and then you have a better chance. Veja só, eu queria ser músico, mas eu não tinha talento para isso. Mas eu descobri que eu amava escrever. Então ele diz, eu acho que você tem que fazer o que você é melhor e o que te faz se divertir. Então você vai ter melhores chances, né, de fazer essa atividade da melhor maneira possível. Legal a entrevista dele, né? Number 3. During the interview, Stan Lee talks about success in work and life and about following your passion. Now, create a poster with some of the ideas from the interview on success in work and life and following your passion. Então, como a gente viu na entrevista ali do Stan Lee, ele falou sobre como ter sucesso no trabalho, né, como fazer as coisas que você gosta, e agora você vai fazer um pôster com as ideias que você anotou enquanto você estava lendo ali a transcrição da entrevista. Eu vou dar um tempinho aí para vocês e nós já voltamos. E aí, conseguiu fazer o seu pôster? Fez as anotações que você precisava ter feito? Bom, se não deu tempo de você terminar todo o pôster, é legal você terminar então depois da aula. Poste lá para o seu professor, mande para ele, mande para os seus colegas, né? Vamos compartilhar aí esse pôster que eu acho que vai ficar bem legal. What did we study today? O que nós estudamos hoje então? Fazer tomadas de nota de ideias presentes em uma entrevista.
Aqui nós temos a referência para a nossa aula de hoje, que foi de onde nós tiramos esse material que foi produzido. E nossa aula terminou. Que pena, né? Foi muito bom ter vocês aqui comigo. Obrigada pela atenção. Bye bye, students!